Jornal da Cidade. Oferecimento Unilavras. Ensino que transforma vidas. Olá para você que se liga mais uma vez aqui no Jornal da Cidade, que começa agora trazendo os seguintes destaques. Enduro dos IPs reúne 120 pilotos em edição com o maior número de participantes dos últimos anos. Começa a valer na Fernão Dias tarifa de eixos suspensos para veículos de carga. Rafael Mendonça traz o Giro do Esporte e tem ainda a previsão do tempo de amanhã. Terça-feira, dia 7 de maio, o Jornal da Cidade está chegando num oferecimento do Unilavras. No último final de semana, aconteceu mais uma edição do tradicional Enduro dos IPs. A competição recebeu o maior número de participantes dos últimos anos. 120 pilotos de 10 estados tiveram como ponto de largada e chegada o Parque Ecológico Quedas do Rio Bonito e puderam contabilizar pontos para o Campeonato Brasileiro, Mineiro, Copa Sul Minas de Enduro de Regularidade e a Copa Sul Mineira de Regularidade. Foram cumpridas 4 médias diferentes de velocidade em 4 percursos distintos, respeitando os limites de cada categoria. O piloto Luciano Lulu Vasconcelos Paiva, de Sete Lagoas, teve o melhor desempenho na elite ao longo dos 2 dias do desafio e sagrou-se bicampeão do Enduro dos IPs. Em segundo ficou o Fábio Coelho Amaral, de Divinópolis, seguido por José Vitor Nascimento Silva, piloto aqui de Lavras. E olha, a partir dessa segunda-feira, caminhões e carretas carregados deverão pagar na rodovia Fernão Dias a tarifa de pedágios de eixos suspensos. A medida é válida em todas as rodovias federais que são administradas pela Arteres. No sul de Minas, a concessionária é responsável pela Fernão Dias no trecho que liga Contagem ao estado de São Paulo. Eixos suspensos são aqueles que não tocam o solo durante o transporte. O valor cobrado será de R$ 2,90 por eixo. As carretas com 6 eixos vão pagar R$ 17,90 por pedágio. De acordo com a legislação, veículos vazios estão isentos da cobrança da tarifa sobre eixos suspensos. A verificação será automatizada por meio da leitura da placa e feita pelo sistema de identificação instalado nas praças de pedágio. Está na hora do nosso Giro do Esporte com Rafael Mendonça. Fala, Júnior, um abraço para você e para todos que estão conosco aqui no Jornal da Cidade, chegando com as informações do esporte nesta terça-feira, meio de semana de Libertadores e Sul-Americana. O Atlético entra em campo pela Liberta logo mais 7 da noite contra o Rosário Central, jogo na Argentina, e o Flamengo vai jogar contra o Palestino no Chile às 9h30 da noite. Hoje teremos pela Sul-Americana 7 da noite Nacional do Paraguai e Corinthians, e o Cruzeiro viaja até a Colômbia para enfrentar o Aliança. Teríamos Real Tomayapo e Internacional, mas os jogos de Inter e Grêmio foram adiados por conta das chuvas no Rio Grande do Sul. E daqui a pouquinho a gente traz atualizações sobre essa situação, mas falando rapidinho de Atlético e Cruzeiro, o Galo hoje, se vencer o Rosário, chega a 12 pontos, mantém o 100% de aproveitamento e cria uma boa condição para avançar de fase na Copa Libertadores. E pode garantir a classificação já hoje se acontecer um empate entre Peñarol e Caracas. Convenhamos que é uma situação um tanto quanto complicada, difícil de acontecer, mas o Atlético, em caso de vitória, por exemplo, já encaminha a classificação para a próxima fase, abriria 6 de diferença para o terceiro colocado, faltando 2 rodadas, um empate nos próximos 2 jogos já deixaria o Atlético classificado. E outra situação, o jogo vai ser sem torcida. O Rosário Central foi punido pela Conmebol por conta de uma pedra atirada pela torcida em direção ao jogador Oliveira no jogo contra o Peñarol.
A equipe do Rosário até tentou recorrer, mas a Conmebol não aceitou o recurso, então o jogo é com portões fechados, não vai ter aquela atmosfera do torcedor argentino. Já o Cruzeiro empatou os 3 primeiros jogos, tem 3 pontos, está a 4 da Universidade Católica do Equador, que hoje lidera o grupo B da Copa Sul-Americana, e o Cruzeiro precisa vencer hoje para chegar nas próximas rodadas com condições de avançar na primeira posição. Vale lembrar que apenas o primeiro colocado garante vaga direta para as oitavas de final. Os segundos colocados enfrentam os terceiros da Libertadores numa espécie de playoff. Então o Cruzeiro, se quiser ter um pouco mais de tranquilidade e economizar 2 jogos no seu calendário, precisa vencer hoje para brigar com a Universidade Católica pela primeira posição. O técnico Fernando Seabra deve promover apenas uma alteração no time titular, Matheus Vital deixando os titulares, porque sofreu uma lesão no ombro, inclusive passou por cirurgia, para a entrada do Barreal. Sobre a situação do Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira, a CBF se reúne com seus representantes para definir o futuro do Campeonato Brasileiro. A ideia, no primeiro momento, era adiar nesse final de semana, mais uma vez, os jogos dos gaúchos na competição. E influenciaria, por exemplo, em Atlético e Grêmio, que se enfrentariam, em tese, no próximo sábado, às 9 da noite. Mas as equipes do Rio Grande do Sul, por estarem ilhadas e com seus centros de treinamentos todos alagados, pediram o adiamento dos jogos pelos próximos 20 dias. E a CBF está levando em consideração esse pedido. Vamos ver qual vai ser a decisão tomada. Mas, a princípio, os jogos do final de semana já estão adiados, só não veio a decisão oficial ainda. Essas as informações do esporte nesta terça-feira. Eu volto com você, Júnior Murad. Vamos ver como fica o tempo em Lavras amanhã? Confere aí. Segundo informações do Instituto Climatempo, a quarta-feira será de sol, com poucas nuvens no céu e sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 16 com máxima de 31 graus. Ventos fracos a 6 km por hora e a umidade do ar chega aos 53%. E esta edição está terminando. Continue acompanhando em todo o nosso conteúdo do Lavras TV, no nosso portal de notícias, no Facebook, no Instagram e também no YouTube, inclusive curtindo e compartilhando o nosso material. Se inscreva também no nosso canal ativando o sininho das notificações para receber tudo diariamente. O nosso WhatsApp também fica à sua disposição, anote aí 359 9845 8318. Um abraço para você, até amanhã com mais um Jornal da Cidade. Tchau!